Arro! Energias positivas pra você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que a cerimônia do conhecimento vai começar agora. Porque ele dizia pro Saulo Couto, conhecimento é poder, mas por favor, aplica na sua vida. A vida é sobre escolher, sobre o fluxo. Então faça essa vida fluir, porque depende somente das suas escolhas. Eu não posso viver a sua vida, porque eu já tenho a minha. Foco 100% da minha e você foca 100% da sua vida, hein? Porque eu tenho certeza que você veio para viver o extraordinário da sua vida. Já convido você a chegando, se inscreva, curta, deixe seu comentário. Vamos compartilhar a boa nova. Já manda esse programa aí para uma pessoa que eu tenho certeza que isso vai transformar a vida dela, porque conhecimento é poder, meu jovem, minha jovem. Hoje, muito feliz de falar com a minha amiga Renata. Vamos falar desses livros aqui da Barra de Acts. Vamos falar sobre Barra de Acts, essa ferramenta maravilhosa. Então, vamos lá. Tudo bom, amiga Renata? Tudo jóia. Que delícia estar aqui com você. Adorei o universo, né? Como pode melhorar mais ainda, né? Mais ainda, é isso mesmo. Bom demais. Renata, como é que a Barra de Acts entrou na sua vida? Então, foi de um jeito muito natural. Eu sou amiga pessoal da Regina Bojanovski e ela me convidou para conhecer. Eu fiz uma sessão, aconteceram algumas mágicas depois dessa sessão. Eu estava vivendo um momento da minha vida que eu estava com um negócio novo, onde eu sempre gostei de ensinar, né? Eu sou arquiteta, sou professora, hoje sou facilitadora, mas eu sempre gostei de ensinar. E eu estava numa franquia com um amigo onde ele me chamou para tocar um negócio de ensino, a parte de ensino da franquia, mas eu tinha que marcar reuniões para apresentar o método. E eu pensava assim comigo, mas eu não sou vendedora. Então, eu ligava para as pessoas, mas eu não conseguia marcar essas reuniões, porque na minha cabeça estava, mas eu não sei vender. Você já criou um ponto de vista, Eu não sei vender. Aí, sem pensar nisso, eu fiz uma sessão de barras. Na semana seguinte da sessão de barras, eu marquei 5 reuniões. Aí, fiz as 5 reuniões. Quando eu terminei, eu falei assim, estranho, né? De repente, do nada, eu marquei 5 reuniões. Quando eu falei isso, caiu a ficha. Eu falei, peraí, será que tem a ver com a sessão de barras que eu fiz? Aí eu lembro que eu liguei e falei assim, Rê, será que é isso? Ela, sério que você está me perguntando? Eu, como assim? Ela, bora fazer um curso. Eu fiz o curso, me apaixonei e nunca mais parei. E é bacana, né? Porque o Acts nos convida a descriar, né? Os pontos de vista, exatamente. né? A gente entra numa caixinha que nem é nossa. Alguém que criou aquela caixinha, ou a gente, o padrão de crença nosso, fala, eu não consigo, eu não posso. Porque não existe isso, eu não sou vendedora, eu não sei vender. E hoje eu olho para isso e eu dou risada, porque eu falo assim, interessante ponto de vista, que eu tinha esse ponto de vista, né? E, cara, para mim, o que mais chamou atenção na época de Barra de Acts, que eu também sou fazedor de Barra de Acts, né? Foi exatamente isso, né? Que é destruir esses pontos de vista, essas crenças, que em algum momento, boa parte dessas crenças não foi escolhida por nós. E talvez da sociedade, né? Pai, mãe, né? Não é consciente, porque naquele momento a gente não tinha nem consciência para escolher, né? Mas é tão interessante que a gente se coloca nessas caixinhas, né? Eu não dou conta, não vai dar isso certo, não é para mim, não é verdade? Eu não sei. E aí o Acts nos convida a isso, a destruir tudo esse ponto de vista, né? De lá para cá, um monte de coisa que eu me via me limitando, hoje eu dou meus podpoc. Você falou em mágicas que você não sabe. O que seriam essas mágicas na Barra de Acts? Olha, é assim... eu sempre gostei dessa parte filosófica, dessa questão energética, sempre estudei muito isso, mesmo antes de conhecer o Access. Acho que por isso que ele me atraiu tanto, sabe? Mas quando eu cheguei no Access, o que me encantou e que eu acho que é mágico mesmo é como a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que eles falam. Tudo que se fala. É o corpo, né? É o corpo. Cada vez, né? Hoje eu viro e falo assim, gente, não tem como não considerar energia sendo literalmente a primeira linguagem, né? Então, se energia é a primeira linguagem, a frequência que a gente vibra vai criar toda a nossa realidade. Então, com as ferramentas, quando eu falo das mágicas, é aquela coisa assim... Antes, o que travava, o que não era leve, o que não era divertido,
Hoje as coisas ficam muito mais leves, muito mais divertidas. E aí quando você olha facilidade, alegria na sua vida, você fala assim, gente, tem alguma coisa, alguma mágica acontecendo aí nesse meio, sabe? E é interessante, né, Renato? Porque o leve e pesado é escolha. É escolha. Você que escolhe, né? Você que escolhe. escolhe. Tá pesado, você pode escolher de uma forma diferente, né? Pode escolher. Hoje eu estava assistindo um podcast e me chamou muita atenção, né? Que hoje temos padrões. Deu certo. Deu errado. É. E eu pensando comigo, cara, não existe o dar certo e dar errado. Existe o que faz sentido para você. Porque se a gente fosse, beleza, vou seguir esse padrão que dizem que dá certo, ou aqueles comportamentos que dá errado, né? E a gente vamos se encaixando, se modelando. E o Axis convida o que é a libertação de tudo isso. Porque tem que fazer sentido para você. Igual eu comecei o programa, né? Eu só posso ver a minha vida, não posso ver a sua vida. Porque você tem seus pontos de vista, você tem suas crenças. Para mim, talvez... Minhas escolhas. Exatamente. Para mim, que olho para você. Você não é uma pessoa de sucesso, mas para você, você é uma pessoa de sucesso. Essa que é a grande sacada, né? Que o Axis convida isso. É você se olhar por inteiro e tem que fazer sentido para você, né? E igual eu falo a questão do corpo, porque o que me chama muita atenção sobre isso, né? A gente passa por uma vida e você não entende que você vive pelo seu corpo. Nós estamos aqui conversando porque existe o corpo, né? Ele permite a gente de as emoções de são viver sentidas pelo corpo nessa também, realidade, né? E aí você traz essa consciência. Por que não se conectar essa energia com o seu corpo para você poder criar esse extraordinário, né? Quando você falou deu certo ou deu errado, me vem muito na cabeça assim, foi divertido? Não foi divertido? Né? Foi generativo? Foi criativo ou não foi? Porque hoje, com essas ferramentas, eu consigo conversar com o meu corpo, fazer perguntas e me direcionar exatamente para o que para o que vai me levar para essa alegria, para essa frequência, para essa... Né? A gente fala no Axis muito de que a alegria é a frequência que mais cria. Eu adoro esse assunto de alegria, felicidade. Para mim, eu vivo postando e eu coloco o hashtag Minha Hora da Alegria, porque é um convite e é um exercício. Com certeza, né? E é porque a gente veio para experienciar a alegria, né? A gente veio para desfrutar, né? Eu tenho um colega meu que fala assim, se Deus quisesse sua opinião, eu tinha pedido, né? Ele entregou tudo pronto. Tá tudo pronto aí, né? Desfruta, né? Viva o extraordinário. E dentro da escolha, eu acho que é importante, né, falar para nós pessoal que está nos assistindo aí, pessoal, a escolha tem que fazer sentido para você. Talvez a grande questão hoje da depressão, da tristeza, das coisas não fluindo na sua vida, é porque você está fazendo escolhas para agradar outras pessoas ou padrões de crenças. Porque talvez você vai escolher uma coisa aí, para mim não vai fazer sentido nenhum. Porque eu não sei a sua realidade, eu não sei o seu ponto de vista, eu não sei a sua cultura, eu não sei quais são os seus objetivos. Exatamente. E aí você quer fazer uma escolha para agradar outra pessoa que não conhece nada da sua história. Então, no dia que você fizer uma escolha e todo mundo falar assim, cara, eu não estou entendendo, tu fez isso, tu fala, eu fiz porque faz sentido para mim. É verdadeiro para mim, né? A vida tem que fazer sentido para você. Simplesmente para você, né? Eu estava vendo um podcast dos psicólogos falando assim, qual é a maior mal do mundo hoje, né? Ela falou assim, a comparação. Porque é sobre você querer se encaixar no molde que não é seu. Você é a Renata, eu sou o Thiago e vice-versa. Cada um tem suas qualidades, pontos a ser melhorados, mas a gente é a gente na nossa plenitude, nossa essência. Essa é a grande busca, né? E a barra de Axis, para quem não conhece, você toca a cabeça 32 pontos, né? Isso. E a ideia é o quê? Diluir esses pontos de soltar, pontos de vista, né? Crenças, essa questão, não dá certo, impossível, nada disso existe, cara. São pessoas que falaram isso e você tá pegando para você esse ponto de vista que não vai agregar nada para você no seu dia a dia, né, Renato? É verdade. Ô, Renato, tem uma coisa que eu achei interessante no seu Instagram. Qual é o Instagram seu mesmo? Renata Brendolan. Chique, Brendolan, gostei. Você fala assim, por mais consciência, possibilidades e escolhas. Então vamos lá. O que seria mais consciências? É saber o que é verdadeiro para você. É estar presente. Né? Quando a gente vira e fala assim, muitas coisas, quando a gente está inconsciente, a gente vai no automático. O que é a gente sair do automático? Né? Como seria? Esse é o convite, sair do automático e fazer escolhas conscientes, ver o que é verdadeiro para você. Quando a gente fala de energia, né, que você estava falando de que faz sentido para um e não faz para outro, que escolha cada um de nós quer deixar aí no mundo, que energia cada um quer deixar aí no mundo. E a energia, ela é individual. E
ela é assim, ela é única, não dá para comparar, não precisa competir. Cada um, sendo ser infinito que tem a sua própria energia, o que é verdadeiro e o que é consciente para você. O que é... A sua consciência é completamente diferente da minha. O que você dá um passo além na consciência do que é verdadeiro para você é diferente do meu. Então, não tem script, né? Não tem roteiro, não tem certo, errado. Receita, não tem certo e errado. E é interessante, né? O meu interessante ponto de vista, mais uma ferramenta para você que está chegando agora em Barra, né? Eu cheguei à conclusão que a consciência, exatamente o que você falou em um momento da sua fala, que é o estado presente. Sair do automático. É você aproveitar, é você o desfrutar. A gente está falando da energia da alegria, né? Eu estava um dia numa cerimônia e aí um xamã falou sobre isso. Ele falou 99% das situações desafiadoras da vida se resolve com presença. Uhum. Às vezes falta a presença no relacionamento, falta a presença no seu trabalho, falta a presença no que você está fazendo. Porque se eu estou presente, eu vou começar a perceber aquilo que é importante, os detalhes. Às vezes é uma situação que talvez não tenha um resultado tão positivo, mas você vai aprender com ela, né? Então, assim, essa presença é exatamente essa consciência, né? De viver esse exato momento que é o agora. Porque não tem como você viver o passado nem o futuro. Só viver no agora mesmo, né? Mais consciente nas escolhas, né? E é engraçado, né? Porque se a gente olhar para essa palavra, né? A presença é um presente pra gente. E o presente, que é o agora, que é o grande presente. Senão, por isso que o presente chama presente. Porque é aqui que a gente consegue... Vamos lá agora para possibilidades, então. Quando você fala em possibilidade. Mais possibilidades. Possibilidades é assim, quando a gente solta os nossos pontos de vistas, quando a gente libera, solta o que não é nosso, sai do automático, a gente se abre para um universo de possibilidades que antes a gente achava que era pequenininho. Só aquele caminho, né? Só aquele caminho. Caminhos, né? Então, existem tantas possibilidades, tantas, mas por conta do nosso ponto de vista limitado, a gente acha que um monte de coisa não é possível. Mas o que mais é possível que você ainda não considerou? Né? E é interessante porque somos seres ilimitados. Infinitos. Então, assim, seres infinitos. Ou seja, sempre vai existir, né? Eu aprendi com o professor Hélio Couto, né? As infinitas possibilidades, porque é isso mesmo, né? Às vezes você não está numa situação desafiadora ali, cara, não tem saída, mas sempre existe uma saída. Porque você está imergido naquele ponto de vista e aí você não abre, né? E aí vamos mais uma ferramenta que é importante, que é as perguntas, né? As perguntas. Porque a pergunta, ela expande e a resposta nos limita, né? Isso, exatamente. E aí, quando você faz perguntas, você abre um leque. Quando você busca a resposta, você fecha o leque, né? Então, por exemplo, você fala, quero ganhar mais dinheiro. Como que eu posso ganhar mais dinheiro? Opa, o que mais é possível? Agora você fala, se você fecha na resposta, não, é só vendendo mais esse meu serviço ou vendendo mais esse meu produto. Mas e todas as outras possibilidades? Por que não pode ser os dois, né? E por que não pode ser além disso tudo? Existem tantas possibilidades e a gente recortar. Então, quando a gente faz a pergunta, quando a gente fica na pergunta, a gente literalmente se abre para as infinitas possibilidades. E quem não conhece o Access pode achar que isso é uma conversa bonita, mas não sei se é tão assim. Experimenta, faz pergunta, inclui pergunta na sua vida para você ver o que vai acontecer. Você não vai perder nada. Tenta, né? Tenta! Nem que seja só por diversão. Experimenta. E é interessante quando a gente fala sobre isso para as pessoas, né? Como assim? E qual a resposta? Eu falei, não existe resposta. Não precisa, não busca. O convite é a pergunta. Solta, né? Faz a pergunta e solta. E cuidado para não fazer... A pergunta é o fluir, né? E cuidado para não fazer uma afirmação com uma interrogação no final. Opa, interessante. Fala sobre isso. Cuidado. Será que eu estou fazendo afirmações? Não sei. Porque muitas vezes a gente fala assim, como, vamos supor, né? Eu gosto de falar alguns exemplos de dinheiro porque as pessoas conseguem entender melhor. Vem dinheiro. Por exemplo, se eu falo assim, o que se requer para que mais dinheiro chegue na minha vida? E solto é uma coisa. Agora, o que se requer para eu deixar de ser pobre? Como assim?
Você já decretou que você é pobre e está colocando um ponto de interrogação? Isso não é uma pergunta que vai criar possibilidades. Isso é tão interessante, né? Que eu lembro que uma época estava na mídia a discussão de cobrar impostos dos bilionários, né? E eles falam assim, como é que a gente determina que alguém é bilionário, né? Porque não tem determinação. Como determinar o cara é bilionário ou o cara é pobre? Não existe isso, né? São padrões que as pessoas que criaram e você está absorvendo isso para você, né? Pois é. Então, muitas vezes, as pessoas começam a fazer perguntas e fazem uma afirmação com uma interrogação no final. Aí você está limitado ali. Você não está abrindo para as possibilidades. E é importante você estar falando porque na PNL fala muito sobre isso, né? Deus fala sobre isso, né? O poder das palavras, né? Sim. Você está determinando uma condição da qual você não é. A gente são pessoas infinitas, né? A palavra tem energia. A sua frase tem todo um pensamento por trás dele, né? Então, quando a gente está consciente e presente, a gente começa até a prestar atenção no tanto de coisas que a gente fala. Isso é verdade. Com certeza. E eu sempre falo sobre isso, né, gente? A consciência é você escolher aquilo que vai ser maior contribuição. Tudo é contribuição. Tudo. Até aquilo que você determinou que não está sendo legal, está ruim, em relacionamento pé na bunda, aquelas coisas todas, mas tudo é contribuição. Porque daquela situação, se você tiver consciência, você vai tirar um aprendizado. Com certeza. Você vai aprender algo, você vai fazer de forma diferente mais na frente, né? Então, assim, entenda tudo que serve, tudo né? é contribuição. Tudo serve. Né? Não existe o certo ou errado, existe o aprender, existe o experienciar. Por quê? Você vai evoluir com aquela situação, você vai aprender, você vai se desenvolver cada dia mais, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito quando acontece alguma coisa que, no meu interessante ponto de vista, não é o que eu estava escolhendo. É assim, que presentes tem aqui que eu não estou percebendo? Eu gosto muito daquela também que assim, o que eu não estou vendo disto, né? Às vezes eu estou, para quem não sabe, eu também atuo como síndico, né? E às vezes condomínio é muito desafiador, 24 horas de desafios, né? Imagina. E aí você fala, cara, o que eu não estou vendo aqui que eu devia ver? O que eu devia aprender com isso aqui? O que eu não estou percebendo, que se eu percebesse faria total porque diferença. Porque aí fica mais leve, né? Aí você solta, às vezes você sai daquele ambiente e aí vem a sacada, é isso aqui, aquilo ali. E aí você vai se desenvolvendo e vai crescendo como ser humano no próximo condomínio, né? Na próxima conversa, no próximo relacionamento. Tem uma pergunta que é mágica, né? Que a gente sabe disso, que é o como pode melhorar. Verdade. Porque se a coisa tá ruim, você fica, não tá do jeito que eu gosto, tá ruim. Na hora que você fala como pode melhorar, é como se você desse um tapa na peteca pra cima. Então nós vamos chegar no ponto importante. Um ponto importante você falou agora aí, Renato. Vamos lá. Não tá tão legal assim, né? Aí tem uma coisa que você falou também, escolhas. Que se você escolher diferente, resultado diferente. Fala um pouquinho mais sobre mais escolhas. Mais escolhas? A partir do momento que você se vê como ser infinito que você é, está presente, consciente, e percebe que você está num universo de infinitas possibilidades, por que não escolher mais? Meu interessante ponto de vista é o seguinte. Cara, a escolha é a maior potência que existe na vida, porque ela pode transformar, ela pode renovar, né? Ela pode criar, ela pode recriar, né? E tem mais uma ferramenta que é incrível. Você pode fazer uma nova escolha a cada 10 segundos. Por que o que você escolheu ontem, você acredita que vai ter que manter aquela escolha pro resto da vida? Não. Faz sentido? Continua leve? Continua escolhendo. Não faz sentido? Escolhe diferente. E isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa fica ali abraçado com um ponto de vista, com um emprego, com uma escolha, que naquele momento que ela fez, fazia sentido. Mas nesse momento, não faz mais, né? E aí fica preso. O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser minha vida? Cara, escolhe. E lembre-se, escolha é sobre movimento. E a vida é sobre esse eterno movimento. E tem uma coisa importante. Escolha é energia mais ação. Então, não é escolher e ficar de bracinho cruzado. É escolher e fazer o que se requer. Né? Porque tem gente que fala assim, eu escolhi, mas não aconteceu. Falo assim, mas você está fazendo o que se requer? Então, eu escolho isso, universo. O que se requer para que isso atualize com total facilidade?
E outra coisa importante, pessoal, o universo, ele tá ao nosso favor. Sempre. Você escolheu, ele vai te dar. Sempre. Então, não é o universo que manda na gente, é a gente que manda no universo. Ele tá aí, a gente ó, que dá o comando. doido. E essa escolha é esse comando. E é importante você estar falando, porque às vezes a gente lê um livro, faz uma barra de Axis, a gente faz um curso, aí você não coloca em prática. Ah, não funciona. Não funciona não é porque você não fez o movimento que devia fazer. Você aprendeu, mas tem que colocar em prática, né? Eu falo, né, para o pessoal, depois que sai da classe de barras, eu falo, olha, isso pode mudar a sua vida, mas não dá para colocar a apostilinha debaixo do braço, né? E fingir que nada aconteceu e continuar agindo da mesma forma que sempre agiu. Agora tem ferramentas, então com todas essas ferramentas, o que de diferente você pode criar na sua vida? E é bacana, porque aí é a consciência, né? É a consciência. Pô, o que faz sentido para mim nesse momento? Pô, beleza, é uma barra de Axis, é uma constelação, é uma medicina da floresta, é um reiki, é uma apometria. Então você vai perguntar pro seu corpo, corpinho, lindo, maravilhoso, o que você quer agora? Ai, o que faz sentido, né? Porque na verdade são vários caminhos para um final, que é o final o quê? Você em sua plenitude. Você viver nesse extraordinário, você vai entender o que vai te ajudar naquele momento, né? Aí é a consciência. De manhã eu recebi uma sessão de barras. Falei, ai, corpinho, o que você Maravilha, quer? né? Uma sessão de barras. Hoje eu já o facelift, né? O facelift também. Na verdade, quando eu fui receber, meu cérebro estava pedindo facelift. Aí, na hora que eu sentei na cadeira, eu falei assim, peraí, eu não fiz perguntas. Eu falei assim, corpinho, o que você quer receber? Facelift? Aí eu senti. Barras? Expandiu. Aí eu falei, quero barras. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Universo, como pode melhorar? Hoje um papo maravilhoso com a amiga Renata, façador de barra de Axis. Já convido você. Ó, falando na forma de consciência, escolha. Então escolhe se inscrever no canal, curtir, compartilha a boa nova. Eu dizia Jesus Cristo, vamos compartilhar a boa nova. Não custa nada, só compartilha. Fala, Flantal, toma aí, eu acho que isso aqui vai gerar um pouquinho de consciência para você. Porque a gente só pode fazer isso, é compartilhar. Eu sempre falo aqui, joga uma sementinha, mas você tem que fazer a sua parte aí. Ler o livro, aprender um monte de coisa, fazer uma anotação, é maravilhoso. Agora, praticar, aí, meu irmão, que a mágica vai acontecer. Eu aprendi com um xamã isso, eu estava um dia, né, para consagrar a medicina da floresta, e falou assim, Thiago, hoje você vai experienciar. Nada supera a experiência, nada. Não tem conhecimento, não tem nada, porque você vai vivenciar, você vai sentir, né, você vai entender e vai compreender isso, esse processo. Exatamente. Né? É o viver, né? É o experimentar mesmo. Hoje eu experienciei o seu Instagram, vi muita coisa bacana lá. Coisa Vamos lá, boa. eu acho legal assim que você fala assim que felicidade é uma questão de ser. Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente tem que ter mais felicidade na vida, tem que ser mais alegre, sorrir mais, né? Aqui, fica à vontade. Esse livrinho aqui, ó, Escolhendo Felicidade, quando eu li esse livro, eu pensei assim, gente, as pessoas precisam... Eu preciso espalhar isso de um jeito, do meu jeito, né? Do jeito Renata de ser. E como facilitadora, eu faço workshops introdutórios de livros. E é uma forma muito bacana, porque as pessoas podem conhecer o livro, podem conhecer... Através dos workshops, conhecem ferramentas do Axis. É para pessoas que são do Axis, para pessoas que não conhecem nada. E quando eu li esse livro, me veio na cabeça aquela música, que é Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, gente, felicidade é só questão de ser. E aí eu fiz um workshop baseado nesse livro, mas assim, com muito mais coisas. Baseado nesse livro, eu fiz um workshop desse livro. E aí, o Escolhendo Felicidade, eu falei assim, não, mas eu quero ser. A escolha de ser. Porque é o ser para ter. É o ser, sabe? No Axis a gente fala muito do perceber, saber, ser e receber. A partir do momento que você é a felicidade, a partir do momento que você se torna o ser essa felicidade, você recebe. Você recebe dessa energia, você recebe dessa vibração, você recebe do universo, porque você está numa frequência que atrai isso. Então, felicidade é só questão de ser,
parte da escolha. E aí tem tudo a ver, porque escolhendo felicidade. E é interessante porque, cara, a felicidade cura, né? Eu tinha um colega meu, quero mandar um abraço pro amigo Luiz, lá do Festa que Cura. E a gente tava, um dia eu tava lá conversando com ele. E ele é uma pessoa que, cara, tem um amplo conhecimento, né, nessas terapias. E eu falei assim, Luiz, dessas terapias todas você conhece, qual que cura mais? Ó. E ele falou assim, Thiago, a felicidade. Olha que legal. A felicidade é que cura mais. E fez todo sentido, né? Porque quando você está feliz, você está pleno. Né? Você não vai ver o que o outro está falando, você não vai se importar o que o Instagram se postou, se não fez inscrito, se teve visualização, se não teve. Porque você está 100% em você mesmo, né? Então, assim, é essa cura. E outra coisa que é bacana, que as pessoas têm que entender, que não precisa acontecer algo para mim ser feliz. Uhum. Só se pelo fato de você acordar, cara, e sorrir, já vai gerar essa felicidade. Eu cito esse exemplo. Eu passei por isso, né? Eu tive uma época que eu estava com a depressão. E foi interessante que fui fazer uma entrevista de emprego, aí a pessoa falou assim, você está com depressão. Eu falei, não, eu sei disso. Eu falei, eu sei, mas eu estou combatendo isso. Ela, como, Thiago? 5 minutos de pegadinha por dia. Ela começou, como assim? Eu falei, eu tô assistindo... Dou risada e já mudo o meu estado de... Então fui melhorando através dessa forma, né? Porque assim, através daquele sorriso, eu fui melhorando o meu estado. Então assim, talvez, pelos parâmetros da vida, eu não estava com motivos para estar feliz. Mas dentro de mim eu gerei aquela felicidade. E isso, pessoal, é científico, tá? Tem um livro chamado Positividade, isso é utilizado muito nos hospitais. Porque senão a pessoa ficar muito deprimida, a doença só vai, né, só crescendo. Se ela está feliz, mudou o estado dela, opa, já mudou. A sua molécula está mudando, a sua energia está mudando. E foi bacana, né? Isso porque e através desse conhecimento apliquei. E o que é divertido para um traz alegria para um, não traz para outro. Um dos exercícios que eu faço nesse workshop, o Felicidade é só questão de ser, eu falo para as pessoas, faz uma lista de tudo que você acha gostoso, que te dá prazer, que te dá uma sensação de alegria, que pode ser desde pisar numa grama. Eu adoro tomar sol, eu acho que a energia do sol me nutre. Tomar um café, colocar uma mesa bonita, que não necessariamente dependa dos outros, mas ir encontrar com os amigos. Mas, Renato, essa é a grande questão. Tudo isso. A felicidade não depende dos outros. Não depende. É porque a sociedade falou que a gente cria uma expectativa para ser suprida. Uma promoção de trabalho. O cara tá do meu lado, me amar. A pessoa que tá assistindo, clicar, escrever. Não, é sobre você. É sobre você. É sobre você, não é sobre o outro. Só que a sociedade faz o quê? Eu passo esse poder para o outro, que é um poder seu. Entendeu? Terceiriza a responsabilidade. Exatamente. Né? Eu fico vendo as pessoas chegando, Tiago, como é que você tá? Eu falei, tô vivo. O cara, como assim? Foi? Tá bom demais, né? Porque muita gente nem acordou hoje, eu tô vivo, olha que presente, que maravilha. Então, é uma escolha que você faz no seu dia a dia e não depende do outro, gente. Viver não depende do outro. A partir do momento que você dá esse poder para alguém, a prostituição, ou para a prostituição, Instagram, ou o que for, YouTube, você está passando o seu maior poder, que é você ser você. O outro é o outro, cara. Então, foque 100% em você, que essa felicidade vai surgir. O que faz você feliz, né? E aí, como seria incluir 1 hora de alegria todos os dias na sua vida? Ah, delícia. Gostou, Silas? Vai incluir 1 hora. Vai sorrir, cara. Você tá com a cara fechada. Você que tá nos assistindo, dá um sorriso bom. Dá um sorriso, ó. Maravilha, cara. Começa a sorrir. Tem um post meu que eu falo assim, uma ferramenta ótima para melhorar o seu dia. Sabe qual é? Essa daqui, ó. Faz isso, ó. Verdade, né? Dá um sorriso que você já vai ver que vai atrair coisas melhores. Se o povo chamar você de louco, fala, louco é vocês que não estão vivendo o extraordinário. Eu estou vivendo. É o que a gente está falando. Tem que fazer sentido para você. Eu amo música, né? Então tem um monte de coisa assim que eu associo às músicas. E aí você falou isso, vem aquela música do Ney Matogrosso. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. E pessoal, lembre-se disso. A felicidade é uma ferramenta de cura. E é incrível. Cura, é magnífica, é transformador, porque quando eu falo que você está feliz, você está pleno. E eu ouvi isso do meu amigo Luiz e fez todo sentido para minha vida e comecei a adotar isso. Quando eu vejo que a minha frequência está batendo, eu vou lá, coloco uma música. Tem até um exercício que eu aprendi pro Sueli Culto, né, que fala, cara, quer mudar sua vibração?
Pega uma música que você gosta e bota lá umas 10 vezes. Eu quero ver se não muda a vibração. Tem uma música mesmo que eu gosto muito. De manhã cedo eu já coloco ela ali. 1, 2, 3, 4, 5, até... Antigamente até furar o CD. Hoje não tem isso mais, né? Até acabar a bateria do celular. Quero ver se não vai mudar. Porque sua frequência vai mudando. A felicidade vai surgindo. Vai associando a memória, coisas positivas. Ou aqui também que talvez você ache que não foi, mas foi positivo pra você. Porque talvez o pé na bunda era a abertura de outra porta, né? Lógico. Com certeza. E, ó, pessoal, outra coisa importante que eu vi lá, que eu achei legal, que você botou assim, um dos posts, né? Por mais perguntas e menos respostas. Fala sobre isso aí. É porque a resposta, ela limita a gente. Então, a gente tem que fazer perguntas. Eu estava fazendo... quero fazer um convite para as pessoas. Fica à vontade, Me amiga. sigam, sabe por quê? Porque eu fazia uma live no Instagram todo domingo à noite. E o nome do programa da live era exatamente esse, por mais perguntas e menos respostas. Por quê? Porque a gente fazendo perguntas, a gente amplia as possibilidades, a gente se abre para muito mais coisas. Né? Só que o Instagram me bloqueou porque eu não tenho números suficientes de seguidores. Então, preciso de seguidores para voltar a fazer minhas lives, então, por mais perguntas. Segue a Renata aí. Ô, Renata, o que é felicidade para você? O que é felicidade para mim? É um estado, é uma frequência, é uma vibração, mas é uma vibração que pode ser escolhida, como a gente estava conversando. Muitas pessoas olham para mim e falam assim, Rê, a sua característica é a alegria, é o entusiasmo, é o não sei o quê, porque eu chego, eu falo, eu boto música, eu brinco, né? Falo assim, a coisa que eu menos gosto, assim, das trocas de barras, é que a gente não pode trocar barras com música, porque por mim estaria um samba rolando de fundo. Mas assim, pode depois, né? Pode depois, mas eu sempre coloco no começo, no final, nos meus workshops sempre tem música, na aula mesmo, sabe? Nos meus slides tem música. Eu olho aquilo e as pessoas falam... que, assim, a alegria, ela contagia, né? Então, eu acho que alegria, felicidade são coisas que não necessariamente são a mesma coisa, mas são coisas que andam juntas, né? Às vezes eu me considero uma pessoa muito feliz, até nos momentos que eu estou triste, até nos momentos que eu não estou alegre, né? Mas a alegria, ela é uma vibração que muda. Então, sendo feliz, estando consciente, nos momentos em que eu estiver triste, eu tenho muitas ferramentas para mudar essa minha frequência e voltar para a frequência da alegria. E até uma coisa importante, né? Ter essa consciência que essa tristeza também é uma contribuição. Né? Porque eu sempre falo, gente, o sentimento ele foi criado para sentir. E não tem como você fugir. Eu não vou ficar triste, eu nunca vai ficar, você vai sentir. A questão é como você pode aproveitar disso. O que eu vou aprender dessa raiva? Será que eu posso canalizar essa raiva para aprender outra coisa, para fazer outra coisa? O que é dessa tristeza, né, que eu tenho que observar? E não ficar se julgando também porque ficou triste, porque sentiu raiva. Porque o julgamento é a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. É igual eu falo, o julgamento nos limita, né? Conosco e com o outro também. Porque muitas vezes eu crio um ponto de vista, um julgamento da outra pessoa, cara, e talvez aquela outra pessoa seria uma contribuição enorme na nossa vida. Só porque eu orei, o jeito de vestir, o estilo de música. Então, peraí, por que eu não posso aprender com outro? Com outra pessoa? Eu fui uma época do movimento do rock, muitos anos, de vez em quando eu gosto lá do meu amigo Raul Seixas, né? Coisa boa. E aí, porque tem a questão da caveira, né? Caveira. E aí um dia eu perguntei pra uma pessoa, né? Falei, cara, por que o símbolo de vocês é a caveira? Ele falou assim, Thiago, caveira não tem cor, caveira não tem sexo, caveira não tem religião. Pô, foi interessante, né? Porque assim, ou seja... Nunca tinha visto por esse... E eu também... Eu tinha aquele ponto de vista que era morte, não sei o que, não tem nada a ver. Era um símbolo de igualdade, todos somos iguais. Todos podemos aprender com os outros. Mas por quê? Eu tinha um pré-conceito, eu tinha um julgamento, mas eu não conhecia, eu não me abri para conhecer. Que é o lance da experiência. Dessa. Pois é, para mim mudou tudo, a minha chave mudou. Falei, peraí, é verdade. Quantas coisas eu tô tendo esse olhar do julgamento e tô deixando de receber. Que para mim foi pessoas maravilhosas que eu conheci na minha vida, pessoas inteligentes, aprendi muito. Porque eu falo assim, não vou gostar daquele cara porque ele é do samba.
Ah, não vou gostar do cara porque o cara é do reiki. Ah, não vou gostar do cara porque o cara é da Umbanda. Ah, não vou gostar do cara porque o cara é evangélico. Cara, você tem tudo para receber. O cara tem uma experiência de vida, tem um insight que vai mudar a sua vida. A gente tem que estar aberto às infinitas possibilidades. E entender que tudo é contribuição, meu jovem. E muitas vezes, menos você espera que venha a maior contribuição, né? Aí e é aquela aberto, coisa, né? O que te faz vibrar? O que entra em ressonância com você? Muita gente fala de religião, essas coisas, mas se tal situação te dá uma sensação, te traz uma leveza, e uma outra, de uma outra religião também, gente, o que te limita? O que te impede? É o que ele estava falando de escolher. No começo, né? Para mim, Thiago, né? Meu interessante ponto de vista. Só para vocês entenderem, pessoal, o que é um interessante ponto de vista? O Axe fala muito sobre isso, né? Porque o outro tem um interessante ponto de vista. E muitas vezes a gente fica naquele espaço de eu querer convencer o outro do meu ponto de vista. E isso vai só nos limitando, vai criando só um ranço, uma barreira. E quando eu falo interessante ponto de vista, eu estou baixando essa barreira e falo, peraí, o outro tem um interessante ponto de vista também. Isso e que eu não preciso nem me alinhar e concordar, e nem resistir e reagir. Só receber. Diante. Você só é dele, o ponto de vista é dele, do outro, esse ponto de vista é meu. E muitas vezes até eu uso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque ele também não está escrito em pedra. E que é interessante, pessoal, em questão das religiões, eu sempre falo, gente, tem que fazer sentido para você. Se você está na católica e você está percebendo que está se tornando um ser humano melhor, pô, continua. Pô, se você está ali na Umbanda e sente que é a pessoa melhor, continua, irmão. Se você está ali no Espiritismo e sente que está sendo melhor, continua. Se você também é um especialista livre e isso faz sentido para você, continua, porque é sobre isso. Se faz sentido para você, se está leve, se está se tornando uma pessoa melhor, faz todo sentido. É igual eu falei, essa escolha tem que fazer sentido para você. Eu escolho um caminho diferente porque faz sentido para mim. Mas se para você faz outro sentido, outro caminho, segue o seu caminho, irmão. Porque é seu, não é meu. Eu, Thiago, não tenho como viver a sua vida. Então só tem um jeito, eu viver a minha vida. E a melhor forma de transformar a outra é como? É você se potencializando como ser humano. É o exemplo, né? Um dia me perguntaram assim, nossa, eu vi uma foto sua jogando flor para Iemanjá, mas você não é católica? Aí eu falei assim, gente, eu sou da energia. Sou de Deus. A energia que vibra e que traz leveza para mim, que faz com que eu me sinta mais conectada com esse universo, é essa que eu vou escolher. É sobre isso. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Estou repetindo porque isso é importante. A escolha tem que fazer sentido para você. Essa pessoa talvez não compreenda essa escolha sua. Porque ela não é você. Interessante ponto de vista. Não, e ela não é você. Não é. Para você fez sentido. Tinha um porquê estar ali fazendo aquele ato. Olha que coisa bacana. Aí se você se deixasse influenciar por isso, ou não vou fazer mais. E aí você começa o quê? Se limitar. Aí começa a não ter mais felicidade. Porque você está querendo se encaixar no mundo, na opinião do outro. O Axe é libertação. E libertação é você escolher aquilo que faz sentido para você. Às vezes a pessoa fala assim, caraca, mas por que você fez isso? Eu falei, porque me traz mais felicidade. Me traz mais alegria, me conecta com quem eu sou de verdade. Porque cada um de nós é um ser infinito, lindo, maravilhoso, cheio de possibilidades. A partir do momento que a gente começa a se colocar dentro de uma caixinha, a gente vai se podando, a gente vai se limitando. Vai cortando parte do ser. Vai cortando parte do que você é dessa, né? E aí você deixa de. E é interessante que eu tinha anotado aqui que encaixa muito o que a gente está falando, né? Que você botou lá pelos olhos de quem você se olha. Pelos olhos de quem que você se olha, né? Seu pai, sua mãe, seu esposo, seu chefe. Você está vivendo a sua ou você está vivendo a vida do outro, né? Você está querendo corresponder à expectativa de quem, né? Então, como seria você... Se olhar pelo seu próprio olhar. Esse livro aqui, ó, o de baixo. Esse aqui, daqui a pouco eu não vou falar, isso aqui é polêmico. Esse daqui, ó, esse livro, ele é muito bacana, porque ele faz a gente se conhecer, ser a gente mesmo, e isso cria mágica na nossa vida. Esse livro virou minha cabeça, assim, ó, várias chaves, né? Porque ele é sensacional. O livro é sendo você mudando o mundo. Não é sendo o outro, não é agradando, é sendo você. Porque você veio ser quem você é. Por isso que eu falo, você tem que fazer sentido para você, as suas escolhas. Quando você não é você,
você não muda o mundo, Você tá porque apagado. você não está na sua potência. Quando você é você, independente de estar encaixado na caixinha dos outros, você vira uma potência que é capaz de mudar o mundo. Somos seres ilimitados, infinitos. Então, quando você se reconhece e entende quem é você, pum! Felicidade vai vir, prosperidade vai vir, alegria vai vir, porque você está pleno, né? E a melhor forma de você contribuir para o mundo, meu jovem, minha jovem, não é escrevendo um livro, se quiser escrever, ok também, não é plantando árvore, é sendo você. Porque através do seu comportamento, você vai brilhar. Né? Então a luz vai crescer, ou a pessoa fala assim, faz sentido esse comportamento aqui. Pô, eu também quero ser eu. Então assim, a gente vai começar a ter alegria que a gente está fazendo, né? Eu estava vendo um podcast, o cara falou assim, qual o segredo da vida? É você descobrir o que você veio fazer. Porque você vai fazer 100% aquilo. Você vai ficar 10 horas, 20 horas, 50 horas fazendo aquilo, mas com alegria e com felicidade. Então, automaticamente, o quê? Lembre-se, dinheiro acompanha a felicidade. Se tu tem a felicidade, você tem o dinheiro, né? E uma frase que eu adoro do Gary, que é o criador do Axis, ele fala assim, e se o propósito da vida fosse divertir? Lembra que eu falei? Deus não perguntou sua opinião, só falou desfruta. Né? Desfruta, meu jovem, né? Desfruta. Tá tudo pronto aí, cara. A vida não tá legal. É porque você não tá escolhendo. Escolha as coisas que vai ser uma contribuição para você. Se conheça, se permita, experiencie, cara. Vai lá, viva isso, é extraordinário. É extraordinário mesmo, porque depende só da sua escolha. E lembra, você pode ter uma nova escolha a cada instante. Não precisa ficar amarrado. Tem outra coisa que eu achei interessante, e o Axis trabalha isso, e as pessoas não compreendem, né? Quando fala, começa a tremer, nas bases, né? Que assim, você está recebendo e sendo o caos. Fala um pouquinho sobre isso. Seu caos? O caos no Axis é um movimento, né? Então, esse interessante ponto de vista que o caos é ruim, que o caos não é criativo, é só um interessante ponto de vista, é só um julgamento. Né? Então, no Axis, a gente fala muito de instilar o caos. Porque quando a gente está nesse movimento, quando a gente está aberto para as possibilidades, está escolhendo, sempre vai estar em movimento. Então, como seria a gente colocar gotículas de caos nas nossas criações? Bagunçar ali para ter outras possibilidades. Para que a coisa expanda. Porque quando a coisa está muito parada, não tem possibilidade de crescimento. Agora, a partir do momento que a coisa começa a partir do momento que o leite começa a borbulhar, é que ele cresce, que ele extravasa. Né? Então, o caos, ele é... Como seria você olhar para o caos considerando que ele é um movimento e que esse movimento pode ser muito criativo na sua vida? E é interessante quando você fala, né, que essa mansidão, vamos dizer assim, esse estado de inércia, né, de ficar parado, pessoal, é a procrastinação. É e tem muita parado. gente que fala quando assim, você se movimenta, é o caos. Vou movimentar, vou transformar, né, vou renovar essa energia. Aí você começa a mexer as cartas ali, você começa a ver as infinitas possibilidades, né? Mas vem desse movimento, né? E às vezes, né? Às vezes as pessoas falam assim, como é que estão as coisas? Tudo na mesma. Eu falo, nossa, que pena. E às vezes a pessoa fala tudo na mesma, com o sentido de que tá tudo ótimo, tá tudo na mesma. Aí eu falo assim, nossa, como pode melhorar? Eu fiz um curso, quando eu fiz o meu fundamento, eu falei assim, gente do céu, quem me conheceu vai ter que me conhecer de novo, porque não me conhece mais. Porque aquela Renata, ela não existe mais, ela está em constante movimento, em constante mudança, em constante crescimento. E no Axis, muita gente fala assim, nossa, você está se achando. Como seria você se achar também? Por que não me achar? Eu sou um ser infinito, sou única, sou maravilhosa, sou incrível. Que mais? Não tem ninguém igual a mim nesse planeta. Do mesmo jeito que você é um ser infinito, você é incrível, você é o único, não tem ninguém igual a você nesse planeta. Então, como seria ser a gente mesmo, sabe? E a gente veio pra ser a gente mesmo, né? Nossa, você tá se achando, né? Eu tô, é você tão não simples, tá? Né? A gente veio pra ser quem a gente é, né? Você tá se achando, eu tô, você não tá? Ai, que pena.
Que pena. E é pra você ver que é, né? Às vezes a pessoa incentivar, né? Potencializar esse sentimento, não quer cortar, podar, né? Fala, nossa. E é tão gostoso, porque assim, o Axis me trouxe um grupo de amigas, um grupo de convivência, de mulheres tão incríveis que não competem, que estão sempre juntas. E, sabe, é tão gostoso. A diferença é a potência, né? É tão gostoso, sabe? E aí você vê uma pessoa que é calma, que é zen, que é o jeito dela, que fala manso. E vem a Renata, não sei o quê, nanana. E vem a outra toda lady, vem a outra toda falando palavrão, e não sei o quê. E fala, e é numa harmonia, numa sintonia. Por quê? Porque cada um está sendo. E cada um sendo o que é, brilha. Mas é o que a gente estava falando anteriormente, né? Sobre o julgamento. Se eu estou aberto, beleza, eu posso aprender com aquela pessoa calma. Que momento da minha vida tem que ter essa calmaria? Por que momento da minha vida tem que ter essa energia aqui? E você vai entendendo e compreendendo, né? Aonde aquele aprendizado vai encaixar, onde aquela pessoa vai contribuir. Porque não é sobre julgar porque a pessoa é calma ou agitada, não, cada um tem o seu jeito. E você vai se descobrindo, vai entendendo, e se vai se potencializando. Você veio para ser quem você é. Essa é a sacada da vida. E viver esse caos que é o fluxo. Não é ficar parado, a gente veio para viver. Que energia você quer deixar nesse mundo? Que é só sua e de mais ninguém. Eu vou até além. Que energia você quer viver nesse mundo? Porque é aqui e agora. É nesse momento. A felicidade que a gente falou é uma escolha. Então você pode escolher. Pode escolher toda hora, todo momento. Como a gente falou, a cada 10 segundos, né? A cada 10 segundos. A gente pode escolher diferente e tá tudo bem. E lembre-se, a escolha do passado fez sentido lá. Hoje não faz mais. Então escolhe diferente. Pronto. O que vão falar da minha vida? Problema que vão falar da sua vida, vão falar de você, porque tem que fazer sentido pra você. Sai dessa caixinha. Sai dessa caixinha que precisa ter um like, tem que ter validação, tem que ser assim, entregar a sua felicidade para o outro. Sai disso, gente. Só depende de você, cara. Só depende de você. Você tem tudo dentro de você, tem todas as ferramentas. Agora, você tem que acreditar nisso e se potencializar através da escolha. Lembre-se, você veio para ser quem você é. Você não veio para ser outra pessoa, veio para ser quem você é. Outra coisa que é muito bacana, que eu tava lá... Qual é o Instagram, Renata? Renata Brendolan. Stalkeia lá, que isso é muito bom também. Stalkear também é gostoso demais. Você descobre muita coisa, você percebe muita coisa, você aprende muito, vamos que vamos. E tá um convite, né? Cara, vai no Instagram diferente, às vezes você tá lá seguindo as mesmas pessoas, as mesmas falas, às vezes você vai ver, vai abrir para experienciar outra coisa. Opa, isso aqui também é interessante. Por que não? Começa a fazer esse exercício, eu tenho certeza que vai surgir coisas diferentes que vão ser maior contribuição para você. O que eu achei interessante, fala assim, escolher de acordo com a energia ou com o racional, que é uma pergunta que você faz. E como é que você vai escolher? Com a energia ou com o racional? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Então... Isso aqui é importante, né? A gente tende a usar o cérebro para fazer as escolhas, mas a gente tem uma ferramenta muito mais potente, que é o nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele sabe o que é melhor. E se a gente se conecta com o corpo e faz escolhas com a energia, a gente cria muito mais, muito mais. E o cérebro, muitas vezes, ele atrapalha a gente. Que nem eu falei agora há pouco. A mente. Na minha cabeça, o que seria mais contribuição para mim hoje seria receber facelift. Na hora que eu perguntei, facelift? Barras? Uau! Parece que o corpo fez... Aí você fala, gente do céu, eu quero barras. Não, mas aí... vai da gente se conhecer, saber usar essas ferramentas. Porque senão fala assim, não... eu quero facelift e não seria a máxima contribuição. E não significa que barras é mais contribuição do que facelift. Significa que naqueles 10 segundos, as barras seriam mais contribuição. E amanhã, daqui a 1 minuto, pode ser diferente. Gente, é simples. Conversa com o seu corpo. Conversa. Cara, você conversa com o fulano, com o ciclano, pede opinião para todo mundo. Pede opinião pro seu corpo. Posso te contar uma história? Fica à vontade, minha amiga. Adoro essa história. Oxi. Eu conto na minha classe. Teve uma vez que eu viajei para Bariloche, que eu fui conhecer a neve. Era o meu sonho conhecer a neve, eu fui conhecer a neve. Aí a gente estava, eu, meu marido e meu filho. E a gente tinha um passeio para fazer.
Ou a gente ia para o ponto A ou para o ponto B. E a gente assim, não, vamos para o ponto A, porque o ponto A é o mais importante. E amanhã é o último dia, vai que não dá tempo de ir no ponto B. Que para vocês a prioridade era o ponto A. Era o ponto A. Aí falou assim, então vamos, mas vamos hoje ou vamos amanhã? Vamos hoje ou vamos amanhã? E você fica no cérebro. Aí, eu e meu filho, a gente tinha feito já o curso de barras. E a gente fez o exercício do pêndulo. Sabe aquele dia? Você corre frente para trás. É. E aí, a gente virou e falou assim, eu virei para ele e falei assim, filho, vamos perguntar, vamos para o ponto A hoje? Essa vai ser a pergunta. E o corpo dizia não. Dizia não, mas o meu cérebro dizia sim. É porque já tinha escolhido, né? Porque, não, vai que amanhã não dá tempo e ele é o principal pra gente ir. Aí eu falei assim, minha resposta foi não. E ele falou assim, a minha também. Eu falei, ai meu Deus, e agora o que a gente faz? Aí o meu marido virou e falou assim, gente, vocês não usaram a ferramenta? Então agora segue a ferramenta. Aí a gente seguiu a ferramenta, foi pro ponto B. No dia seguinte, a gente foi pro ponto A. E a gente estava numa semana que tinha muita neve, mas não estava nevando. E falavam assim para mim, você veio numa semana ótima, porque tem muita neve, mas não vai nevar. Eu, ai, que legal. E assim, dentro de mim, eu queria uma nevezinha cair, eu queria ver a neve, sabe? Aquela... Fomos pro ponto A no dia seguinte. Chegamos lá, era uma montanha, tinha um teleférico. Na hora que a gente começou a subir o teleférico, começou a nevar. E lá em cima, que maravilha, aquela neve, e a gente, sabe aquela coisa assim? Nossa, só de lembrar, ficou até arrepiada. Aí a gente comentou com alguém do café ali de cima, falou assim, nossa, que coisa linda que aqui neva, porque eu tava louca para ver neve. Sabe o que ela me respondeu? Nossa, que bom que você veio hoje, porque ontem não nevou. Se tivesse ido para outro ponto, não teria vivenciado aquilo. Aí eu te pergunto, para que eu vou seguir o meu cérebro se o meu corpo diz as coisas que eu preciso fazer? Gente, é interessante isso, que eu conheço muito várias legal. pessoas que têm... muito até legal. Com doenças. Eu tenho várias histórias que às vezes as pessoas não contam porque ninguém vai acreditar. Eu lembro que um dia eu presenteei, né, uma condômina minha, uma senhora, muita gente boa, mandar abraço pra Dona Socorro lá da 408, pessoa maravilhosa. E eu fiz a barra nela, pô, cara, interessante e tal. Tiago, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu falei, pode ficar à vontade, Dona Socorro. Ela contando que ela tinha um problema no joelho. Foi no primeiro médico, falou, ó, só cirurgia. Eita. Aí, beleza. Começou a fazer orçamentos. E aí o filho dela falou, tem esse cara aqui, esse cara é bom, ele vai resolver pra você. Foi no cara, a cirurgia era R$100 mil. Aí Ezequiel falou, cara, como é que eu vou fazer? Ezequiel voltou em casa e falou assim, ó, o joelho, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer cirurgia, você se vira aí e melhora. E melhorou. Incrível, cara. Então, assim, e ela falou assim, Thiago, eu não conto isso pra ninguém, porque ninguém vai acreditar, vai achar que eu tô louco, né? Mas, gente, o nosso corpo tem a consciência, conversa com ele, troca uma ideia. Quem tá solteiro e, vou por um encontro. Corpo, vai ser contribuição pra mim esse encontro? Corpo, o que vai ser melhor? Isso aqui hoje, aquilo, essa escolha. Igual pra você escolheu uma coisa, falo, né? Pergunta pro seu corpo o que ele quer comer e o que ele quer vestir. Bom. Fala, você quer comer isso? Ou você quer comer aquilo? Pergunta. E sente. Não é sentir, pulsar, vibrar, responder, ouvir uma voz. É sutil. Começa a conversar. E você sabe que sabe. É. Você vai saber, você vai saber na hora, né? Outra coisa que você tá falando que eu acho interessante desses pontos de vista, né? Você falando sobre isso. Quero mandar um abraço novamente pro pessoal da Festa que Cura, pessoal, um local maravilhoso, que lá eles têm a experiência com a medicina da floresta. Já quero mandar um abraço para todos os ayahuasqueiros do Brasil fora aí. A gente tava na cerimônia, né, da ayahuasca, e aí tinha uma pessoa que foi muito interessante, né? Uma pessoa tava passando um processo lá e tava no chão, na terra lá, rolando, né? Aquela coisa toda, né? E aí, beleza, passou a cerimônia, depois a gente tava compartilhando, conversando, né? E a pessoa falou assim, cara, que massa, né? Pô, fulano e tal, tava ali se entregando, cara, mó legal, se conectando com a terra. E ele falou, que nada, meu, tava mó sofrimento, então assim... O cara achou que o cara tava de boa, mas ele não tava de boa. Então, gente, toma cuidado com a opinião alheia, com os pontos de vista, porque você vê, o cara achou que o cara tava de boa, beleza, tava bom pra caramba pra ele, né? E ele, na verdade, falou que não tava. Não tava nada. Mas tudo é um processo, mas sim, ó, pra você ver. Então, toma cuidado com a opinião alheia, porque tem que fazer sentido pra você. Pra você, só pra você. Né? Felicidade, cara, é sobre isso, sobre você escolher e sentir bem.
né? E acreditar. Eu acho que é muito bacana esse acreditar. Igual o seu esposo foi preciso, né? Ele falou, mas vocês estão usando a ferramenta, vocês não vão... Vamos seguir essa resposta. Porque eu acho que a grande questão é essa, gente. A gente começar a utilizar a nossa sabedoria, o nosso saber. Confia no que você sabe, no que Tem seu corpo diz. um cara que eu sigo, chama-se Ricardo Jordão. O cara é muito bacana de vendas, né? Ele fala assim, cara, esse negócio de ler 10 livros, 30 livros, 50 livros por ano, beleza, ok. Mas faz o seguinte, pega um livro, lê e aplica. Um livro, lê e aplica, a sua vida vai transformar. É colocar em ação. É transformar aquilo num movimento, né? E não só em mais um conhecimento. Ó, então, vamos se movimentar? Se inscreva no canal, curta, comenta, deixa seu comentário e compartilha a vida sobre compartilhar. Vamos compartilhar a boa nova, vamos compartilhar esse conhecimento também, porque o universo sempre pode melhorar em mais e mais ainda, né? Tem outro texto que eu achei interessante, minha amiga Renata, que é assim, esse aqui é muito bacana, né? Que é assim, será que tudo tem que ser uma luta? Fala um pouquinho sobre isso aí. Não, gente. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tem gente que só dá valor porque é difícil. Se não for difícil, não tem valor. Se não, sabe? Se for fácil, aqueles pontos de vistas, né? Nossa, tudo que vem fácil, vai fácil. Eu não sei pra você. Eu escolho que as coisas venham fácil e continuem. Porque é a minha escolha. Eu escolho por facilidade, alegria e glória. Que é o nosso mantra, se você não conhece. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, tem gente que fala assim, não, tem que ser suado, só... Como que é? Como que é? Eu até esqueço. Né, pra vencer. Deus ajuda quem cedo madruga. É porque você acorda mais cedo e trabalha mais. Aí eu olho e falo assim, gente... Mas isso aqui é interessante, Renato, que as pessoas não percebem, isso está enraizado nas próprias histórias, nas novelas. O cara sofre, fala e ganha, né? Os filmes, né? O cara vai, depois... Então, assim, você cria esse ponto de vista, essa crença que tem que ser sofrido, tem que ir lá no fundo do poço para depois criar aquela história, né, de ressurgir. E não precisa disso, né? Não precisa. Não Escolhe assim, diferente, né? Não precisa escolher a luta. Você vê, gente, a planta, ela só cresce. Eu sempre falo sobre isso, a planta só cresce, o mato só cresce, o peixe não só tem nada, ponto de vista. o pássaro só voa e ponto final. Não precisa o sofrimento, não, eu vou lá e vou como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não é verdade? Exatamente. Então tem gente que, né, às vezes... quando eu falo de consciência e presença, no que a gente fala é muito bacana, porque eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu sou uma guerreira. Eu falo assim, nossa, mas uma guerreira, ela luta o tempo todo, ela faz força, tá sempre em batalha. Como seria escolher diferente? Vou matar um leão por dia. Gente, tá ferrado, velho. Eu vou me divertir. Como posso ser mais feliz e grata? Essa pergunta eu amo. Como eu posso ser mais feliz e grata, universo? Por quê? Porque se eu estou perguntando para o universo como eu posso ser mais feliz e grata, ele vai me mandar muitos motivos para eu ser mais feliz e mais grata a cada instante. E assim, Renata, a gente tem que ter muita consciência do que a gente fala mesmo. Porque, gente, é igual a PNL. PNL, para mim, é uma das ferramentas mais potentes que existe. Né? Muito porque você legal. muda através da sua fala. Olha o que você está falando. Esse dia eu estava... E, assim, às vezes fala um piloto automático, tanto ouvir, você nem percebe, né? Eu estava entrevistando aqui o amigo André Xamã, mandar um abraço para o André, que fala assim, o cara é buscador. O que é buscador? Buscador. Opa. Meu Deus. Cara, é mesmo. Então eu tô buscando dor. Opa, vamos mudar isso aí. Né? Vamos criar algo diferente, vamos falar de uma forma diferente. Não é para colega minha, né? Problema não. São situações desafiadoras. É mais divertido, é mais leve. E a palavra tem esse poder da criação. Tem um livro do Axis que eu não trouxe, que é o Saindo das Dívidas com Alegria, né? É muito legal. Fala assim, despesas passadas. Investimentos, né? Fala assim, não, despesas passadas, em vez de falar, eu tenho muitas dívidas. Como seria ficar mais leve? Não, né? E que a gente pode... a nossa amiga Ronita fala muito sobre isso, né? Pô, se tu criou 500 mil de dívidas, você consegue criar 1 milhão também de possibilidades positivas, né? Então, você tem capacidade de criar, né? Porque você estava criando para coisas diferentes. Se tu mudar a chave... Sempre. Então, pra quê? Tudo tem que ser uma luta? Lógico que não. Eu escolho por facilidade, alegria e glória. Vem dinheiro, vem dinheiro. Faz esse mantra 10 vezes por dia. Qual é o mantra? Depois você me conta. Qual é o mantra? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Gente, tenta. Tenta não. Quem tenta não consegue. Experiencia.
Vai lá, você não tem nada a perder. Outra coisa, tira da sua linguajar, tentar. Quem tenta não consegue. Eu vou conquistar, eu vou realizar, vou transformar. Então sempre... Troca o quero por escolho. Isso é bom, hein? Isso é bom. Eu escolho ser mais Hashtag feliz. Fica a dica, hein? Eu escolho, né? Tem esse livro aqui que é um livro maravilhoso também da Barra de Axis. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Sexo não é uma palavra de 4 letras. Fala um pouquinho sobre ele, minha amiga. Esse livro, ele é muito legal porque ele faz a gente olhar para isso com um olhar diferente, com muito menos julgamento, com muito menos preocupação no que os outros vão pensar. A gente se empodera muito mais e a gente passa a ter uma intimidade com a gente mesmo que antes você não tinha considerado, sabe? Então, uma parte que eu acho maravilhosa aqui, quando ele fala dos 5 elementos da intimidade. Esse livrinho tem um workshop no forninho dele, que vai sair nesse primeiro semestre. E é interessante, né? Quando o Axis fala de relacionamento, quero mandar um abraço para minha amiga Juanita, eu fiz a classe de relacionamento feito diferente. O que é interessante? Que é você ser autorresponsável, né? Você não delega para o outro a responsabilidade de ser feliz, da próprio relacionamento, né? Das coisas da sua vida. Você entende que é você, é o seu jeito de olhar, seu jeito de ser e de viver, né? O ser para ter. Eu lembro que eu passei uma experiência muito interessante, estava num momento desafiador para um futuro melhor com a minha esposa, né? Vocês vão entender aí, né? E aí eu comecei a fazer isso. Falei, cara, quer saber uma coisa? Eu fico cobrando algo, fico pensando que a pessoa deveria fazer algo. Eu falei, por que eu não faço primeiro? Sabe uma coisa? E sem cobrar. Né? Então, assim, o que foi a coisa mágica? Porque eu ganhei, eu melhorei como ser humano, independente do outro. Essa é a grande questão. Faz para você sentir bem. Se tiver o resultado que você espera, ok. Se não, você aprendeu, se torna uma pessoa melhor. Mas a grande questão é que você cria uma expectativa do outro, que não é sua. Tem que ser você. Você tem que se amar. Você tem que se respeitar. Você tem que se acariciar. Então, assim, para você ter essa plenitude dentro do seu relacionamento. Então, é você. É o ser para ter mesmo, né? Ele fala de uma energia que a gente tem, a gente consegue cada vez mais desenvolver desde que a gente escolha, que é a sexiness. Delícia, né? delícia. E isso delícia. não é sobre... não é questão sexual, é sobre uma energia que cria, uma energia que expande, uma energia que atrai o que você escolhe, sabe? Então, e fala muito do corpo, da gente conversar com o corpo, que é uma coisa incrível. Então, até no momento A2, conversar com o corpo do seu parceiro, da sua parceira, conversar com o seu corpo, o que ele escolhe nesse momento. Então, é um livro assim fantástico, diferente, é um livro fantástico, é um livro que faz a gente olhar para esse assunto que muitas vezes tem muitos tabus de um jeito assim muito leve e muito criativo, no sentido de criar um relacionamento diferente mesmo. É muito bacana. E lembre-se, né? Eu falei para você, um xamã amigo meu falou isso, né? Nada supera o experienciar, que é o fazer. A gente vai ler, vai ter ferramentas, mas coloca em prática. A vida acontece no campo da ação. Ali que acontece a mágica da vida. Então, assim, começa a se permitir. É o que a gente está falando aqui, a gente falou de várias ferramentas que só depende de você. Então, se permita. Vai lá, não tem nada a perder. Só a ganhar. Né? E foque 100% em você. O Axis é esse convite de você ser pleno. De você entender que o ponto de vista foi alguém que criou isso, foi alguém que introduziu isso em você, falou que a vida tem que ser assim, a vida não precisa ser assim. A vida precisa ser banhada em felicidade. E felicidade é uma escolha que tem que fazer sentido para você. E lembre-se, felicidade cura tudo, cara. Felicidade é uma puta ferramenta. Se a gente começar a praticar todo santo dia, tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Mas depende da sua escolha. E eu, graças a Deus, não vou escolher por você. Porque eu já tenho a minha vida e eu tenho que escolher por mim. Né, Renata? Já tá de bom tamanho, né? Tá bom demais. Já tá de ótimo tamanho. Outra coisa que é bacana que eu vi lá, assim, que você colocou assim: você está aberto para receber os presentes que a vida tem para te dar? Porque receber é uma grande chave. Receber é uma grande chave. Às vezes a gente usa a ferramenta, a gente, sabe, faz a nossa hora da alegria, só que a gente cria uma barreira que não permite
que os presentes nos alcancem. Então, receber é quando você se conecta com o seu corpo, você abre essa chave. É uma grande chave para você começar a receber. Quando você para de se julgar, é uma grande chave para você começar a receber. E receber é mágico. A gente precisa estar disposto, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar... É aberto mesmo. Quando eu falo de barreiras, eu imagino que a gente tem um muro e que os presentes batem e voltam. E é porque não alcança. Você falando de música, eu lembrei da música que tem uma música católica que eu gostava muito, que é: se sou fiel no pouco, Deus me dará mais. E às vezes o pouco é um cafezinho. Vamos tomar um café? E vou quando a pagar um gente almoço fala pra de você, receber, né? Os presentes, Exatamente. As pessoas elas não sabem receber. É aquela coisa assim, nossa, nem um elogio as pessoas sabem receber. Às vezes alguém recebe um elogio e fala assim: nossa, imagina, esse meu cabelo tá tão sem corte. Ou fala: nossa, como você tá linda. Nossa, paguei baratinho nessa blusa. Mas ninguém tá falando isso, nem o elogio. E hoje tá tão estranho, né? Porque ver esse elogio, por exemplo, eu sou homem, eu elogio uma mulher, tá dando em cima. Às vezes não, é só um ato de gentileza, né? Pô, que legal, você cortou o cabelo e ficou legal, que massa, né? Não é? Receba os presentes. Você chega num consultório, tem um cafezinho lá, agradeça, olha aquilo como um presente que você está recebendo. E outra coisa que é importante, pessoal, não é porque não está sendo do meu jeito que eu não estou recebendo. Uai. Às vezes algo é tão grandioso, mas eu queria daquele jeito. Aí você se fecha para algo maiores, para coisas maiores, para as infinitas possibilidades. Deus sempre vai querer te dar mais. E eu falo uma coisa: correr suas barras faz com que o seu corpo aprenda a receber. Então, um grande exercício para que você abra o seu receber é correr suas barras. Isso vai fazer total diferença. Experimenta. Bom demais! Então receba esse programa, ele é feito com muito carinho para você, porque nossa missão aqui é entregar consciência para você. Essa, né, quando eu falo a cerimônia da consciência, é sobre isso, é sobre a gente conversar, é sobre a gente se valorizar, sobre a gente fazer escolhas que vão trazer mais felicidade pra gente. Pega essa lição, pessoal. A vida tem que fazer sentido para você. Simplesmente para você. Só para você. E se você tá em algo ou em algum local que está querendo te encaixar, te moldar, esse local não é para você. Porque a gente veio para ser um espírito livre, para viver o que existe de grandioso na vida. Esse colega meu mandou um abraço para o Rodrigo e falou e fez todo sentido. Se Deus quisesse a opinião, eu tinha pedido, irmão. Só desfruta. Tá tudo aí para você. E lembre-se, tudo tá dentro de você. Todas as ferramentas, toda a possibilidade, toda a cura, todo o perdão, todo o amor está aí dentro. Basta você alimentar. Né? Igual a história do xamã. Qual lobo você vai alimentar? Né? O lobo que traz só coisas ruins ou o lobo que traz coisas boas? A escolha é sua. E o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Esse dia eu falei pro colega meu que tá passando uma situação desafiadora, né, na vida dele. E aí veio essa consciência. Falei assim para ele, falei, o mesmo vento que balança o barco é o mesmo vento que faz o barco andar. Então é só o ponto de vista que você está olhando. Você vai olhar para essa situação e falar, peraí, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso transformar essa energia em uma coisa positiva ou um impulsionamento para a vida, né? É igual eu lembro, muito tempo atrás eu estava no trabalho e aí, infelizmente, eu tive que me retirar do trabalho. Forma educada e falar assim, fui demitido, né? Mas eu lembro que a mulher da RH falou assim, Thiago, tem dois tipos de pessoas, as que compram lenço e as que vendem lenço. E aí? Nesse momento, você quer comprar ou vender lenço? É isso aí. Então, depende muito do seu ponto de vista, como é que você vê, como é que você olha. Lembra do cara do rock, né? É só a caveira. Olha que presente a caveira, que eu recebi hoje. Olha bom demais. Agora chegou num momento muito interessante, amiga Renata. Fala um pouquinho das trocas de barra. Parabéns, esse movimento maravilhoso que você está fazendo em Brasília. Nossa. E com constância, né? Eu acho que é muito bacana. Tem mais de anos que vocês estão fazendo, você e as meninas também. Vou me organizar para poder ir lá o quanto antes, né? Que é muito bacana esse movimento. Fala um pouquinho dessa troca de barras, fala um pouquinho desse movimento aí. Então, eu criei um grupo de trocas em Águas Claras. Eu sou de Brasília e é um grupo para qualquer praticante do Axis. Pode ser barras, pode ser facelift, pode ser qualquer processo corporal. Desde que você tenha alguma dessas ferramentas do Axis,
você pode participar dessa troca. E foi muito legal, porque a gente criou em janeiro do ano passado, de uma forma assim, muito despretensiosa. Foi tão gostoso que a gente começou a fazer todo mês. E a gente fez todos os meses do ano passado. Agora a gente está em fevereiro, vai ter sábado agora, a de fevereiro. Teve a festinha, nem me chamar de um ano. Teve a festinha, toda a troca. É porque o que acontece? A Renata não aguenta e inventa a moda. Então, eu coloco tema nas trocas. Essa de agora vai ser ressaquinha de carnaval. Mas no ano passado teve troca do mês das mulheres, teve troca de carnaval, teve da Páscoa, teve do Natal, teve troca junina, Bom. A gente se organiza. Pra ser feliz, né? Teve a de Halloween, que foi uma festa linda. Teve a de Natal, teve a de Réveillon. E esse ano de janeiro, quando a gente fez 1 ano, a gente celebrou esse 1 ano de troca. E é um momento muito gostoso, porque eu falo que nessa troca, a gente não troca só o processo corporal. A gente troca experiência, a gente se conecta, a gente troca um monte de coisa, sabe? A gente troca amizade, a gente troca relacionamento. No ano passado, em todas as trocas, teve pelo menos uma pessoa que estava indo pela primeira vez. Eu achei isso incrível. Meu avô já falava, né? Mão dourinha só não faz verão, né? E eu falo, né? E tem uma pergunta que eu também acho incrível, que é: o que a gente pode fazer juntos que sozinho não seria possível? Maravilhoso, né? Quando a gente está se conectado com pessoas que estão na mesma frequência ali. E é muito legal. Potencializa pra caramba o momento. Normalmente ela acontece nos últimos sábados de todos os meses, em Águas Claras, pela manhã. Em algumas situações isso acontece de uma forma diferente, mas para participar das trocas precisa estar dentro do grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é no meu condomínio, eu preciso de lista de e segue a regra que eu sou síndico, aí tem que seguir a regra certinha. Então tem que deixar o nome na portaria, não é assim? Tem que seguir a convenção. Tem que seguir. Então, a gente tem um grupo. No meu Instagram, sempre que tem troca, eu coloco o convite, deixo o link para participar do grupo. Então, eu deixo aqui o convite para que você venha participar dessas trocas aqui em Brasília. Essas trocas, eu tenho uma amiga de Santos, a Rê. Rê, te amo. Ela falou assim: ai, quero fazer essas trocas em Santos também. Aí, sabe, a gente foi conversando, já está acontecendo em Santos também, nesse formato. Então, é assim, muito bacana, e é um convite delicioso. Renata, tua amiga? Renata, eu tô querendo fazer uma troca em Santos também, eu recebo qualquer convite. Né? Bom demais, né? É isso. Gente, para quem está nos assistindo, eu vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da Renata, o Instagram também. E se permita, essa é uma ferramenta maravilhosa também, como existem outras ferramentas, a gente fala da constelação aqui, tem ressonância muitas. harmônica, a gente fala da medicina da floresta. Quando a gente fala, é o perguntar para o seu corpo o que faz sentido aquele momento para você. E lembre-se, converse com o seu corpo. Você conversa com tanta gente, você escuta tanta gente. Se permita ouvir seu corpo, que eu tenho certeza que coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Tá preparado para a pergunta final? Ai, meu Deus, bora. Vamos que vamos? Ai. Renata, diga. O universo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Você quer que eu dê uma resposta? Não, né? A gente tem que só soltar essa pergunta. Mas ele pode melhorar fazendo cada vez mais perguntas. E cada vez sendo você mesmo. Porque cada um de nós, como ser infinito, a gente é um universo. E como que a gente pode melhorar? Como que esse universo pode melhorar? Com presença, com consciência, com perguntas, com escolha. Então, universo, como podemos melhorar? Renata, gratidão por esse bate-papo maravilhoso, pela contribuição que você é nesse movimento da Barra de Axis. Não só você, todas as meninas também. Eu fico lá observando e eu não estou conseguindo colocar na agenda, mas é um movimento maravilhoso. Quero te ver lá numa próxima troca. Estarei lá, se Deus quiser. Eu também quero, né? Deus quer, eu também quero também. E é muito importante. Escolho, isso. Eu escolho sempre, né? Gratidão, minha amiga. Galera, foi isso aí. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arroz, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui! Obrigada.